Olá, signo de Virgem, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura. Vamos ver o que tem para vocês na mesa. Espiritualidade, o que nós temos para a Virgem? Qual é a informação? O que vocês querem passar? O que nós temos para a Virgem? Moralidade. Momento atual de Virgem, espiritualidade. Momento atual de Virgem, espiritualidade. Eita! Vários momentos aí, né, Virgem? Não vou poder ficar com essas cartas aqui, tá? Momento atual de Virgem, por favor, espiritualidade. Momento atual de Virgem, por favor, espiritualidade. Agora sim. Campo emocional de Virgem, por favor. Campo mental de Virgem. Campo material, virginianos. O que nós temos? Espiritualidade. Campo material de Virgem. Campo espiritual de Virgem, por favor, espiritualidade. Fundo de deck. Vamos falar, né? É momento de se conectar, é momento de você se abrir, é um momento de você viver o que você quer viver, né? É o momento de você experienciar uma nova chance ou oportunidade dentro de algo aqui que, sim, não só é seu sonho, mas como é também uma oportunidade de se sentir emocionalmente realizada aqui, sabe? É como se você pudesse, enfim, falar, caramba, eu consegui. E é engraçado porque eu vejo vocês numa situação de, tipo, ter que soltar determinada situação, sabe? Determinado pensamento aqui. Na verdade, é um determinado pensamento. Deixar as coisas fluir da forma como elas realmente têm que ser. Parar de segurar coisas que não fazem sentido você estar segurando, porque, tipo assim, não tem o que você fazer, entende? Não depende de você, depende de uma questão natural, de uma ordem natural, depende da outra pessoa, não depende mais de você aqui, Virgem. E aí o seu momento de agora, se voltando-se para dentro, é exatamente sobre isso, sobre você olhar mais para dentro de você e, opa, o que eu realmente posso fazer e por mim? O que eu realmente posso fazer pro outro? Até onde eu posso ir? Por quê? Por qual motivo? Em qual determinada situação, entende? Então, assim, para com isso de você focar demais no externo em vez de focar no interno. É a hora de focar internamente em questões que talvez você ainda não tenha conseguido resolver, sabe?
Campo emocional, né? O campo emocional falando sobre você olhar para o próximo e conseguir ver o que você precisa mudar em você, o que você precisa agregar em você, o que você precisa fazer por você, sabe? Às vezes nós olhamos pro outro, o outro tá nos falando coisas o tempo todo. E aí, assim, você decide como que você vai ver aquilo, como que você vai reagir àquilo, né? Vou reagir, ficar bravo, vou espernear, vou criticar, vou falar isso, vou falar aquilo, vou proteger, vou ignorar, sabe? Então são decisões a tomar com relação ao campo emocional. Mexe com você emocionalmente. Então, às vezes, você olha para uma pessoa e aí você, tipo, fulano tá falando um monte de coisa e você, tipo, a pessoa tá falando sobre ela. E, na verdade, é uma experiência para você, uma oportunidade para você se mudar, uma questão para você ir procurar, para saber sobre você, entende? Ah, eu não acredito nisso aqui. Tudo bem você não acreditar, mas será que não era o momento de você parar, observar, estudar um pouco mais para você entender o que isso diz sobre você? E aí no campo mental fala sobre mudanças que vão ser geradas, mas diante daquilo que você um dia sonhou, um dia você idealizou, sabe? Porque o questionamento aqui é aquilo que você pensou realmente, onde é que tem base, onde é que não tem? Porque seus sonhos são baseados no quê? Porque o campo emocional aqui, ele precisa ter uma visão mais ampla das coisas, para que você decida mentalmente aqui o que realmente faz sentido para você, o que realmente agrega, o que você está disposto a passar e a viver. Porque às vezes nós criticamos tanto uma situação e, tipo assim, é exatamente aquela situação que iria acontecer para nós e não acontece porque você está só criticando, com uma crítica pautada na situação em que a pessoa vive, pautada em um medo, pautada numa insegurança sua, entende? A troco de quê? Porque aí você perde a oportunidade de viver seu sonho. Campo material aqui falando sobre a questão de você vislumbrar as coisas e ainda assim você não fazer ou não conseguir fazer porque você está preso. Então é falta de atitude, falta atitude, falta um posicionamento, falta olhar para as determinadas situações e olhar e falar assim, para fulano de tal, talvez isso não seja legal mesmo. Mas se isso ocorresse comigo, eu agiria de tal forma, assim, 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 assim. Você entende? Você pegou a dica? Foi uma dica agora. Pensa aí comigo. Você quer comprar uma casa. Exemplo, você quer comprar uma casa. Aí, você quer comprar uma casa, só que aí você tá assim, vou comprar uma casa, mas vou comprar uma casa. Aí você tá na sua mente, mas uma casa pequenininha, tá bom. Térrea, com 4 cômodos, tá perfeito já pra mim. Só que a oportunidade que vem pra você não é isso. É uma casa de 2, 3 andares. Aí quando você vê uma casa de 2, 3 andares, você olha e fala bem assim: nossa, que exagero. Como que a pessoa vai manter? Ah lá, a pessoa tá pedindo ajuda para poder pagar isso, para poder pagar aquilo. Olha lá, a pessoa não consegue reformar a casa. Olha lá, a pessoa não sei o quê. Olha lá, a pessoa isso, a pessoa tá vendo isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ao invés de você olhar para e ao invés disso, você deveria estar olhando para a situação e falando assim: talvez para fulano de tal seja um pouco mais complicado, porque fulano de tal tem as particularidades dele. Mas se fosse comigo uma casa deste tamanho, eu agiria de tal forma, eu faria tal coisa, eu começaria a arrumar de cima para baixo, eu começaria a mexer de baixo para cima, eu começaria a mexer de dentro para fora, eu começaria a mexer de fora para dentro. Você entende? Não é para você criticar, não é para você julgar. Projeções. As pessoas projetaram para você uma determinada situação que poderia acontecer e você, por olhar para tudo isso e ver que a situação das pessoas é
precária ou tem dificuldade e tal, você já definiu como não. Sendo que era realmente aquilo que era pra você fazer, porque você faria muito melhor, porque aquilo é pra você. E enfim, né? Seria o seu sonho realizado. De uma escala muito maior que você não aceita porque você tá pautado no que numa vista pro outro. Tipo assim, na vivência e na experiência do outro. Não é a tua experiência, é a experiência do outro. Um medo que você tem de viver uma experiência totalmente diferente porque o outro vive algo que é horrível. É como se você não tomasse Eita. É como se você não tomasse água porque um dia alguém falou que a água era horrível. Aí você não toma água. Não foi pelo seu paladar, foi pelo paladar do outro. Mas o outro fez careta tomando água, né? Mas o outro se engasgou quando tomou água. Orientação. Aí, ó, a espiritualidade aqui, né? Vamos sequenciar. Entende? Você tá... não materializa, fica ali só esperando. Parece que sempre bate na trave. E vê todo mundo realizando menos você. Essa é a sua questão aqui material. Na parte espiritual, é receptividade. O que é isso? Permita receber as informações. Permita ser orientado, orientada. Permita que a espiritualidade te ajude, te auxilie nisso. Permita receber as coisas de uma forma de olhar diferente, entende? Permita. Para quê? Para que você tenha orientação de qual caminho você tem que seguir. Para que você tenha orientação de, opa, olha lá, tá vendo? Sei lá. Não sei, gente, não sei o que se cabe aqui para cada um. É que eu tô vendo uma situação, mas eu fico com receio de soltar aqui. Eu não vou mentir, não. Mas eu vou soltar porque eu não sou baú para ficar guardando. Imagina aí que você tem uma situação assim. Exemplo, tenho vontade de ter filho, mas eu quero só um só, porque a situação do país tá assim, assim, assado. Aí você vê uma pessoa com não sei quantos filhos. Olha lá, tá vendo? Passa por tal situação, e isso, e acontece isso, e aquilo, e papapá, sempre criticando. Só que é exatamente você que teria mais filhos, você teria essa oportunidade. Você não agrega essa oportunidade pra você, porque você tá sempre o quê? Com medo de não conseguir cuidar, com medo de não ter condições de sustentar, com medo de ser falho, com medo de não dar atenção, com medo dessa quantidade de criança, com medo de ser julgado, com medo de um monte de coisa. Sinto que você tem uma estrutura suficiente para poder ter caminho para isso. Você tem caminho para isso. Entende? Esse caminho é para você. Aí você, tipo assim, os outros tudo tem oportunidade de ter, de construir uma família, de fazer o que você quer, de o que você gostaria de fazer. E você não tem. Ai, mas não seria não sei quantos filhos. Tá bom. 1, 2, 3. Um gêmeos. Um trigêmeos, não sei. Entende? Uma situação, tipo, diferente. Não sei, eu não sei o que isso significa pra você. Mas o julgar o outro, ao invés de olhar pro outro e falar assim, se fosse como... Eu entendo a situação da pessoa, né? Mas se fosse comigo, eu agiria de tal forma, assim, sensado. Ponto. Comece a aceitar. Para você seguir o seu caminho, para você realizar o seu caminho, porque essa orientação, ela não fala de você se orientar, fala de você ter um caminho traçado caso isso aconteça. Não é que vai acontecer em grande escala ou em menor escala, mas quando isso acontecer, você sabe como lidar, você sabe como agir. É muito diferente. Por quê? Porque você viu possibilidades em experiências dos outros. Ao invés de você ver os outros e criticar e julgar e ter dó, entende? É isso. É isso que eu tenho pra vocês, meus amores de virgem. Até a próxima leitura. Um beijo e tchau.